Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão trazida também por um aluno da área militar. Vamos lá. Eu adaptei um pouquinho, modifiquei algumas coisas e eu vou fazer essa resolução em dois vídeos. No primeiro vídeo, eu vou mostrar a resolução algébrica, que é bem simples e rápida, relativamente rápida de se resolver. A outra vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou mostrar como se chega nessa circunferência e nessa hipérbole. Legal? Aí já é um estudo um pouquinho mais aprofundado, mais avançado. Vamos lá. Então, o que diz a questão? Nós temos a curva C1, que tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Então, essa primeira equação C1 é a nossa circunferência aqui em verde. A segunda curva, C2, é igual a x2 menos 4y2 menos 6x mais 24 igual a zero. Seria a nossa hipérbole aqui em amarelinho. Ele diz o seguinte: os pontos P e Q são pontos onde as duas curvas se intersectam, né? E elas se intersectam, se cruzam, né? No primeiro quadrante aqui do plano cartesiano. Então, repara que esse primeiro quadrante, né, ele está aqui, ó. É esse primeiro quadrante aqui. Esse 1/4 desse plano cartesiano. Então, onde que estaria o nosso ponto P e Q? Aqui estaria o nosso ponto P e aqui estaria o nosso ponto Q. Ora, como é que eu sei que esse é o P, que está mais alto do que o Q? Porque ele diz aqui, ó, o ponto P, as coordenadas dele, ó, P é maior que R. Então, o P, que é a primeira coordenada, a abscissa do ponto P, esse P aqui, ó, é maior que o R. Ou seja, o P e R são dois valores em X, né? Então, os valores de X são maiores, consequentemente, os valores de Y, pelo nosso gráfico, mostra aqui, né? A gente pode deduzir, são maiores também. Então, aqui a gente tem o Q e aqui a gente tem o S, esses dois pontos. Vai ficar isso mais claro quando a gente resolver isso no segundo vídeo, que aí eu vou mostrar direitinho como se chega a essas equações e como se chega a esses pontos de uma outra maneira aí. Beleza? Então, vamos em seguida. Aqui eu deixei, então, a equação reduzida da circunferência. C1 é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Ora, essa é a equação de uma circunferência onde o centro dessa circunferência é x0, y0, né? Então, aqui o centro é o nosso x0, y0. E o raio da circunferência R. Nós vamos encontrar todos esses valores. Já a hipérbole, né, são essas duas curvas aqui, intersectando, né, tanto no plano superior a x, no semiplano, como no semiplano abaixo do eixo x. Aqui, né, nesses dois pontos aqui. Mas ele quer que a análise seja feita apenas nesses pontos do primeiro quadrante. E a circunferência, ou melhor, a equação reduzida da hipérbole, C2, fica assim: x menos x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado, né, dividido aqui por A2 por B2 igual a 1. E o centro dessa hipérbole tem as coordenadas x, y. Beleza? É isso. Tá? Então, vamos para a próxima tela. Bom, para resolver essa questão, a gente vai... Eu coloquei aqui um exemplo de um sisteminha mais simples para resolver. Quando a gente tem... vamos voltar lá. Ele diz o seguinte, ó, na questão original do concurso,
ele diz o seguinte, que para resolver essa questão é necessário resolver o sistema de equações. Ou seja, resolver o sistema dessas duas equações aqui, né? C1 e C2. Então, ele diz que você precisa fazer essa resolução desse sistema e aí sim você vai encontrar as variáveis x e y que estão nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui para relembrar como é que se resolve o sistema de equações. E aí eu coloquei um exemplo aqui bem parecido com o sistema de equações do nosso exercício, da nossa questão. Vamos lá. Como é que a gente resolve o sistema? Lembrando que a solução do sistema é um par xy, né? Que satisfazem as duas equações. São valores de x e valor de y, que ao substituir aqui o x e o y encontrado, vai dar esses dois resultados, 4 e menos 4. Beleza? Como é que nós encontramos esses valores? Existem alguns métodos e o que eu vou utilizar aqui, se vocês vão lembrar, é soma das duas equações para eliminar uma das variáveis. E eu vou escolher a variável que eu quero eliminar, a variável y. Para isso, eu multiplico, né? Vou chamar essa equação aqui de 1 e essa equação de 2. Eu vou multiplicar a equação 1 por 4. Beleza? Ao multiplicar toda a equação por 4, a gente vai obter um novo sistema assim, ó, 8x, né? 4 vezes 2x, mais 4y, e 4 vezes 4, 16. A equação 2 eu não vou mexer, vou repetir. Fica 4x menos 4y igual a menos 4. Ok? Bom, o que a gente faz agora? A gente simplesmente soma. Nós vamos somar essas duas equações. Ao somar essas duas equações, eu já de cara aqui já elimino 4y negativo com 4y positivo. E o que sobra para nós é 12x, somando a coluna de x, igual 12. 16 menos 4 vai dar 12 aqui também. Logo, passando 12 dividindo, x vai ser igual a 1. Beleza? Então, encontramos aqui já o valor de x. Para encontrar o valor de y, é bem simples, né? Pega o valor encontrado para x e substitui em qualquer uma das equações. Então, vamos na equação 1 mesmo aqui, né? Substituir lá 2 vezes x, x é 1, 2 vezes 1, mais y, isso tem que dar 4. Ora, 2 vezes 1 é 2, 2 somado com 2 dá 4, então y é igual a 2. Beleza? Simples assim. Então, a solução aqui encontrada foi o par 1 para x e 2 para y. Tranquilo, né? Bom, essas duas equações, na verdade, elas representam duas retas no plano cartesiano. Então, vamos fazer aqui a solução gráfica para isso. Tá? Vamos observar que elas vão se cortar, se intersectar exatamente nesse ponto aqui, vou chamar de ponto P, chamar de ponto de interseção. Esse ponto aqui, 1, 2, que pertence às duas retas, né? A 1 e 2. E onde é que está a reta 1 e a reta 2? Vamos lá. Da reta 1, a gente tem que o y é igual a menos 2x mais 4, certo? Aprendemos que na função de primeiro grau, o coeficiente aqui, ó, esse é o coeficiente A, negativo, e esse aqui é o nosso B, positivo, onde a reta intersecta o eixo Y. Certo?
Então, a reta vai passar, mais ou menos aqui, 2, 3, 4. A reta vai passar aqui nesse ponto. E ela é decrescente, porque o A é negativo, ou seja, menos 2 é um valor negativo. Bom, o zero dessa função é só você fazer o y igual a zero, né? Então, para x igual a zero, o y é 4, né? Bom, para x igual a zero, 2 vezes x dá zero, y é igual a 4. E y é igual a 4. Agora, para x igual a 2, o y será menos 2 vezes 2, menos 4 mais 4, o y dá zero. Então, a gente tem aqui, ó, 2. Então, a gente já tem aqui que a primeira equação, a primeira reta é essa aqui, ó. Beleza? Agora, vamos calcular da segunda equação. Segunda equação, a gente tem, ó, 4y, vamos isolar o y, né? É igual a menos, ou melhor, 4y é igual a 4x, certo? Mais 4. Se a gente dividir toda essa equação por 4, a gente tem uma simplificação aqui, x mais 1. Aí vamos fazer a mesma coisa. Para x igual a zero, o nosso y vai ser 1, né? 0 mais 1, 1. Então, y igual a 1. Para x igual a menos 1, vamos pegar aqui menos 1, né? Fazendo y 0, né? O y vai ser 0. Beleza? Então, quais são os pontos aqui? Para x é 0, o y é 1. Então, eu vou ter esse ponto aqui, 1. E para x menos 1, eu vou ter esse outro ponto aqui. Então, onde é que vai estar a nossa outra reta? Aqui, né? Vai passar por esses dois pontos. Beleza? Então, repara onde que elas estão se cortando. Elas estão se cortando, se cruzando exatamente aqui, ó. Em 1, aqui é 1, e aqui é o 2. Que é a nossa solução do sistema, né? Vamos só colocar esse 1 aqui um pouquinho mais para baixo, para não fazer confusão. Certo? Então, essa é uma solução gráfica. Agora vamos para o nosso problema em questão, que é resolver esse sistema aqui, né? Usando esse mesmo método. Beleza? Então vamos lá. Repare o seguinte, eu quero eliminar aqui a variável y. Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento, eu vou multiplicar toda a equação por 4. Então o nosso sistema vai ficar 4x2 mais 4y2 menos 32x, né? Eu estou fazendo uma distributiva aqui, né? Mais 48 igual a 0. Né? 4 vezes 0. E eu estou multiplicando tudo isso aqui, certo? Beleza? Estou encontrando esses novos resultados, que é uma equação equivalente. Na verdade, tem as mesmas soluções. Eu posso fazer isso sempre para eu poder resolver o sistema. Então, vamos repetir. Isso aqui é uma equação 1, vamos repetir a equação 2. A equação 2 é x2 menos 4y2 menos 6x mais 24 igual a 0. Bom, e o que a gente faz agora? Soma. Beleza? Então, vamos somar essas duas equações. Ao somar essas duas equações,
desaparece esse termo y2 e a gente fica 4x2 mais 1x2. Opa! Isso me dá 5x2. 32 com 6, menos 38x. 48 mais 24, 72 igual a 0. Beleza? Agora deixa eu pegar aqui, porque eu já fiz essas contas. Com isso, a gente obteve uma equação do segundo grau. Né? A gente tem aqui uma equação do segundo grau e vamos calcular as raízes. E vão ser soluções do nosso sistema. Vamos lá. O delta, eu já calculei, o delta vai dar 4. E os valores para x vão ser... Depois vocês fazem aí o cálculo do delta para chegar nesse mesmo valor. Então, ó, o B, o que a gente tem aqui? O A, 5, o B é menos 38 e o C é 72. Então, x vai ser igual a menos o B. Então, menos com menos vai dar 38, mais, né, positivo, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 2, dividido por 2A, que vai dar 10, né? Beleza? Então, menos B, 38, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2A, que é 2 vezes 5, 10. Olha, eu estou ganhando tempo aí para escrever menos e acelerar esse vídeo. Depois vocês calculem as raízes aí bonitinho. Bom, daqui vão sair as duas raízes. x1, a gente faz o quê? A gente pega 38 mais 2, 40, dividido por 10, que vai dar 4. A segunda raiz, 38 menos 2 dá 36, dividido por 10, 3,6. Beleza? Beleza. Agora eu quero calcular o y, né? Porque a gente calculou o x. Lembrando que o sistema vai admitir solução para x e solução para y, né? Valor para x e valor para y. Então, como é que nós vamos calcular o valor de y? É uma coisa, fazendo substituição ali de variáveis. Então, podemos pegar qualquer uma das duas. Então, vamos pegar aqui a primeira. X ao quadrado, então vamos pegar esse valor aqui, ó, 4 ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 8 vezes x, 8 vezes 4, 8 vezes 4, mais 12, igual a 0. Então, ó, aqui deu 16, aqui dá 32, então vai ficar aqui y2 vai ser 16 menos 32 mais 12. 16 menos 32 mais 12 igual a 0. Certo? Então, y2, essa soma aqui, quanto que dá? 16 mais 12 dá 28. 28 menos 32 dá menos 4. Então, vamos fazer menos 4. Igual a 0. Então, y2 vai ser igual a 4. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Y é igual a mais ou menos 2. Beleza? Então, repara que a gente tem aqui dois valores para x, dois valores para y. Tá? Então, daqui vão surgir aqueles 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. A combinação daquelas raízes vai dar esses 4 pontos aqui. Né?
Então, por exemplo, vamos calcular o centro dessa circunferência depois, tá bom? O que eu quero mostrar agora é o seguinte. Então, vamos voltar de novo. Esse ponto PQ vai ser o 4/2. Beleza? Por que 4/2? Porque 4 é positivo e nós encontramos para valores para y, 2 positivo e 2 negativo. Então, obrigatoriamente, esse ponto P tem coordenadas 4 e 2. Logo, P é igual a 4 e Q é igual a 2. Assim, o que a gente tem? Que P menos Q é igual a 4 menos 2, que dá 2. Então, essa é a nossa resposta para o nosso probleminha aqui. Tá? Bom, pessoal? Então, o que eu vou fazer no próximo vídeo, que não tem como alongar mais, esse vídeo já está muito comprido, é resolver utilizando essas equações aqui, mostrando um pouco mais a resolução gráfica desse exercício, beleza? Então, tá aí a solução, deixe os comentários, se tiverem dúvidas, escrevam para mim na sala de aula. Valeu, até a próxima!